Agora é uma pergunta assim, né? O que você espera do mundo, principalmente do Brasil, nos dias de hoje? Essa é realmente uma pergunta poderosa, porque leva a uma reflexão muito profunda e a gente precisa pensar no que está acontecendo hoje. A gente vê que a sociedade está com uma divisão assim, muito nítida e eu não vejo de uma forma completamente negativa, porque existe a necessidade de um debate, existe essa necessidade de conversar sobre as ideias, as pessoas só não encontraram o caminho melhor para conseguir debater e falar sobre essas ideias. Então, eu sou de direita, então eu apoio a família, sou religioso, quero poder falar sempre da minha fé, mas a gente vê algumas dificuldades. A gente vê países aqui na América do Sul que já começam a impor barreiras a você poder falar sobre a sua fé, falar sobre Deus. Já está começando a ser difícil. A gente pensa, será que isso vai chegar aqui para o Brasil também? Eu tenho esse temor. Eu tenho medo do que está acontecendo na sociedade hoje. E aí, tem uma frase que mexe muito comigo, que a única coisa necessária para o triunfo do mal é que as pessoas boas não façam nada. E aí entra a minha responsabilidade, que eu comecei nesse caminho, em todo esse processo, comecei a fazer alguns cursos, eu me deparei com um curso que mudou completamente a minha forma de encarar a vida, que eu tive contato com o projeto Movimento Paternidade. Inclusive, eu trouxe o livro aqui, O Mundo Precisa de um Pai, do pastor Casey. Esse pastor, ele é dos Estados Unidos, ele começou a desenvolver esse movimento por conta de um fato que aconteceu muito forte na vida dele. Ele sempre treinou líderes, e em um desses eventos, lá na África, treinando os líderes, ele começou a fazer entrevistas com alguns líderes que ele ia treinar ali para poder entender melhor essa realidade que ele estava inserido, para poder fazer a melhor entrega ali possível. E aí, sentou um homem na frente dele e falou, e ele perguntou, por que você está aqui? Qual é o seu intuito aqui no treinamento? Ele chegou assim e falou, pastor, o demônio veio à Terra, por isso que eu estou aqui. E ele ficou assim, como assim? O que aconteceu? Pastor, as coisas estão cada vez piores. Lá na minha aldeia, desceram alguns caminhões. Desses caminhões foram descendo assim, crianças armadas com pistolas, armas de fogo, facões. E aí eles tirou todo mundo das casas, fez uma fila. E aí puxou o primeiro homem ali, cortou as mãos, cortou os braços, cortou as pernas, cortou a cabeça e jogou lá na frente. Puxou uma mulher que estava grávida, cortou a barriga, cortou o bebê, cortou as pernas, matou a mulher, jogou lá na frente. As pessoas começaram a correr ali. E aí poucas pessoas sobreviveram. Eu fui um desses sobreviventes. Esse pastor ficou assim, sem palavras naquele momento ali, e foi seguindo a entrevista, e foi entrevistar outra pessoa, uma história semelhante. E no momento dessa entrevista, aquele homem falou assim que, inclusive, esses adolescentes, essas crianças que estavam ali, outro dia estava aqui na aldeia, frequentando a mesma igreja que a gente estava frequentando. E aquela mulher era minha filha, com meu primeiro neto. Isso mexeu de tal forma com esse pastor que ele ficou sem chão. E aí ele foi orar para poder tentar entender o que estava acontecendo. E ele vendo as crianças lá fora jogando bola, veio a iluminação, Deus tocou o coração dele e ele percebeu que aquelas crianças não tinham pai. Existia uma carência paterna ali muito grande. Abria uma lacuna, um buraco tão grande que essas crianças eram totalmente fáceis de ser cooptadas. E aí ele começou esse movimento. Começou a pesquisa e aí ele fez esse livro, esse aqui é só a revista mais resumida, mas tem um livro com todo o embasamento, toda a pesquisa que ele traz a respeito do principal mal da sociedade hoje, que está relacionado justamente à ausência paterna. Foi feita uma pesquisa em vários países perguntando sobre o que era a principal preocupação das famílias, das pessoas, e aí as respostas foram famílias disfuncionais, educação em declínio, corrupção em alta e falta de valores morais. A gente pensa assim, poxa, é o retrato do Brasil. Sim, é o Brasil, mas é a Europa, é os Estados Unidos, é a África. A gente vê que isso está tomando conta da nossa sociedade de uma forma geral. A gente precisa entender o que está acontecendo de fato. E aí entra essa questão do movimento paternidade. Que as principais feridas da sociedade, os principais problemas, se a gente puder levantar, eles estão intimamente relacionados com a ausência paterna. Que aí a gente vê abuso de drogas e álcool, violência, gravidez na adolescência, depressão em jovens, suicídios. Tudo isso é intimamente relacionado ao quê? À ausência de um pai. Quando se a gente for em uma cela, numa prisão aí, pegar um grupo de assassinos, a gente pode fazer várias perguntas. Vão ser várias realidades diferentes, classes sociais, empregos diferentes, etnias,
altura, jeito, tudo. Mas se você perguntar como foi a sua relação com o seu pai, a maioria, se não todos, vai responder ruim ou péssima. Então a gente vê que é algo latente, é algo muito forte, e a gente precisa olhar para isso, para essa orfandade. E é bom a gente levantar que nesse projeto, nesse trabalho, existem 3 tipos de orfandade. Aquela que a gente conhece quando existe o falecimento do pai, mas também quando existe o abandono, que é o segundo tipo. O pai simplesmente abandona o lar, ou tem a separação. E aí o que acontece? Muitas vezes a mãe acaba tendo que trabalhar mais para poder suprir aquela ausência ali, e aí aquele jovem que já não vai ter a presença paterna, tem menos ainda da mãe. Acaba se tornando órfão de pai e de mãe, não tem aquele contato. E aí o que acontece? Todos esses problemas aqui. Abuso de drogas, violência, depressão. E não só isso, o que é mais grave, existe o terceiro tipo, que é da ausência do pai, mesmo ele estando dentro de casa. A inatividade ali do pai. É aquele pai que é como uma árvore de Natal. Tá ali para aparecer ali na só de foto, enfeite. só de enfeite. E isso é muito terrível. E por que isso mexeu tanto comigo? Porque eu sou esse órfão. Aconteceu justamente comigo. Eu sou muito grato, sou muito feliz com a minha vida, por tudo que meus pais fizeram. Amo a minha mãe, amo meu pai, minha família. É um dos valores mais fortes para mim. Deus, família. Mas aí, onde que fica essa questão? É algo tão forte, a gente não tem falta daquilo que a gente nunca teve, a gente não sente essa falta, essa ausência. Mas quando a gente começa a perceber o que essa ausência criou, a consequência disso, são feridas que a gente leva para a vida toda. Hoje, eu tenho trabalhado isso, talvez até Nessa área, né? justamente, talvez a carência de algum ponto ali me levou a buscar, a preencher isso, aquele vazio. Só que Porque a quando gente você... já tem esse vazio em relação a Deus, né? Exatamente. Que é o pai maior, né? Exatamente. E é tão forte essa questão, porque teve uma outra pesquisa também que pediram para crianças entre 4 e 6 anos para desenhar a imagem de Deus. E aí, nisso, os pais acompanharam toda essa pesquisa. Quando as crianças foram levar os desenhos lá para ver, foi um momento assim emocionante, principalmente para os pais dessas crianças, porque quando o pai pega ali o desenho e vê que a imagem de Deus é basicamente o filho desenhando a ele, o pai biológico é aquela imagem que ele tem. exatamente. Nós temos a tendência de, principalmente nessas primeiras idades, de relacionar Deus como o nosso pai que está ali, o pai de carne e osso ali. Então isso é muito forte, porque se você é um pai presente, acolhe o seu filho, está ali para acompanhar, ele tem a percepção que Deus é esse Deus presente. E que ele pode acolhe, confiar, né? que pode confiar. Agora, se eu tenho um pai ausente, para mim o Deus também vai ser ausente. É a falta da... Aí ele se distancia da religiosidade ali, justamente por conta disso. E aí, isso é tão forte, porque a partir de agora não é o ponto do conteúdo desse livro, desse material. Mas eu faço relacionamento disso com o que está acontecendo hoje na sociedade. A gente vê muito que o progressismo está atacando a família e a religião. Mas por quê? Porque se você tem uma família funcional, não tem espaço para o progressismo. E aí eu vejo que o progressismo ele tem feito muita coisa, mas ele é só uma consequência daquilo que nós criamos lá atrás. Esse é o principal ponto. Nas últimas décadas, os pais simplesmente terceirizaram a educação dos próprios filhos. Seja pela rotina, correria, necessidade, eu preciso trabalhar mais e tal. E aí não tem essa questão de classe social, acontece muito nas famílias X ou na família Y. A gente pode ver um casal de médicos, por exemplo, os pais trabalhando aí, fazendo 5 plantões na semana. Que tempo esses pais vão ter para dedicar para o filho? Ver a criança, né? E aí eles vão querer fazer o quê? Eu quero comprar o afeto, quero comprar a atenção, o carinho dele com o quê? Com bens, com propriedades. Aí ficam esses jovens completamente disfuncionais. Não houve carinho, não houve a proximidade dos corações, não houve atenção. E aí o que acontece? É um adulto que vai chegar ali incapaz de lidar com a realidade. Imaturo, sem capacidade de lidar com não, com a adversidade, totalmente mimado. Aí a gente vê esses jovens de 40 anos aí. A gente começa a mapear isso e percebe, poxa, olha só o que está acontecendo. Eu vi um vídeo outra vez de um homossexual fazendo uma palestra e falando que ele precisava desconstruir a família e tal. E falando, então você quer realmente destruir a família? Sim, queremos. Com todas as letras. E aí a gente para e pensa, será que é possível que essa pessoa lá atrás tivesse tido um pai ausente? Não vou colocar, não vou criticar, não vou julgar. Mas esse é o ponto. Será que lá atrás não teve uma carência, não teve um abandono, não teve uma ausência ali que acabou gerando esse pensamento? Porque como a minha família é isso, só me rejeitaram, me abandonaram, não tive esse carinho, então eu quero acabar com a família. Uma feminista, certa vez, falando assim que o mundo seria um lugar melhor sem os homens. É algo assim... Assustador, assustador. Né? E você pensa, como que uma pessoa pode chegar nesse tipo de pensamento? E aí você vai lá atrás. Como que será que foi a família dessa criança?
Como que foi lá atrás a infância dela? Aí, eu só especulando, não quero também julgar nada, nem Sim. colocar nenhum juízo de valor, mas é possível que foi um pai ausente ali, que abandonou a família e ela foi criada só pela mãe. Castrador, um pai que tolia muito. Ele só Exatamente. tava ali pra cobrar e não pra dar amor. O pai cruel que acabou gerando esse trauma. E aí o ódio a respeito dos homens de uma forma geral. Ou a ausência onde só a mãe criou, e aí, ó, sou feliz, sou realizado com minha mãe, então, ó, não Minha preciso, mãe- não minha preciso de mãe- homem. é. Pronto. O mundo não precisa de homens. E gera essa rebeldia. Então, se a gente começar a mapear, olha só tudo isso que tem acontecido. O deputado federal Gustavo Gayer, ele tem um projeto que eu achei assim, fantástico e está muito próximo daquilo que eu estou tentando trabalhar aqui, trazer para Goiânia, trazer para as cidades aqui do entorno, que ele está mapeando as escolas onde existe a doutrinação, onde Do existem professor, do né? professor. O professor está ali tentando direcionar aquelas crianças de forma completamente distorcida e completamente errada e sem o aval dos pais. Mas qual que é o escola é pra ensinar matéria. matéria, o conteúdo ali e ponto, nem de um lado nem do Nem outro. do outro. É só isso. E aí, mas qual que é o ponto fundamental? É o pai acompanhando o filho. É isso que está faltando. É o pai estando na escola, vendo o que o filho está fazendo ali, o que ele está aprendendo, como está sendo o desenvolvimento dele. É gastar tempo. Essa semana eu tive uma live com uma assistente social e a gente estava falando sobre a depressão na adolescência, que é um dos pontos aqui que a gente vê que está intimamente relacionado. A questão do pai. Exatamente. E aí, a gente estava levantando sobre esses pontos e vendo justamente sobre como que é o desenvolver dessa família, o que aconteceu lá na infância, o que o pai, às vezes, eu quero dar o melhor que eu posso para o meu filho, com a melhor das intenções, sempre, mas acaba dedicando tanto tempo e nas idades mais essenciais, que seria ali entre 0 a 6 anos e de 7 a 11, que eu já vou explicar por quê. Uhum. E aí, nesse momento, ele está totalmente na rua, trabalhando, a mãe também está fora, deixa a criança ali e tal. E não existe... É claro que existem órfãos em entidades aí que, sendo adotados, é algo maravilhoso, é algo muito importante, a gente precisa estimular isso, mas nada vai suprir a presença ali do pai. Ah, o tio criou, não, deixou com a avó e tal. Não vai suprir a necessidade ali, o acompanhamento. E eu comentei sobre 0 e 6 anos, que essa é a fase de mãe, onde a mãe vai influenciar mais fortemente a criança, onde ela vai desenvolver as principais habilidades emocionais, carinho, afeto, empatia, é justamente nessa etapa. E de 7 a 11 anos entra a influência do pai, onde a mão moldadora ali vai ser principalmente do pai. Ah, quer dizer que a mãe não vai ter influência, mas o pai vai exercer uma influência maior ali, onde ele vai ensinar os valores, vai ensinar a ter disciplina, respeito à autoridade, as habilidades comportamentais. Isso vai ter reflexo lá no futuro, porque aí quando ele chegar no mercado de trabalho, vai ser uma pessoa que entrega o relatório no tempo certo, chega no horário, que faz tudo certinho. Muitas vezes, a maioria das demissões no Brasil acontece por quê? Essa falta de habilidades comportamentais. Não é porque faltou conhecimento, que faltou habilidade, é questão de chegar atrasado, de não entregar um relatório a tempo, de ser insubordinado. Por quê? Porque não teve isso lá na fase de pai. Esse é um dos principais pontos.